Pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Pois é, galera, aí para desespero da concorrência, tio Ed tá na área, se derrubar é pênalti, a gente vai junto, estudando com afinco, com determinação, com força, com fé, com foco, rumo à nossa vitória, rumo à nossa aprovação. E a gente vai começar hoje a nossa grande odisseia ao longo da história de Mato Grosso. Você pode ter certeza que acompanhando aqui o nosso curso você vai ficar muito competitivo. Você vai conseguir um grande desempenho. A gente vai fazer de todo esforço para que você consiga gabaritar no dia da sua prova. E a gente começa pelo período chamado de colonial, ou seja, a gente vai começar a nossa saga pela história de Mato Grosso estudando lá no século XVIII, o início da colonização das terras mato-grossenses. E o primeiro tema que a gente vai abordar é esse aqui, ó, os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. A gente vai falar, portanto, sobre o início da exploração econômica das terras que vieram a formar Mato Grosso. Perfeito? Então, galera, vamos nessa então. Mas antes disso, é importante dar aquela mensagem de motivação, de incentivo, de apoio à sua dedicação nos estudos. Estude até sentir orgulho da sua persistência e dedicação. Você não vai se arrepender de estudar com foco, com força, com fé, buscando grandes realizações. As grandes conquistas só chegam depois de intensos esforços. Não tenha dúvida que vai valer a pena. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Se você estudar com grande afinco e determinação, pode ter certeza que você vai ter um grande desempenho. Trabalhe para isso. A vitória virá fruto do seu esforço. Muito bem, pessoal, isso posto, a gente já pode começar a trabalhar. Vamos aí arregaçando as mangas e começar a verificar a imponente história de Mato Grosso. Você que está se preparando para esse concurso, vem comigo então que a gente vai falar de maneira abrangente, pormenorizada, sobre as principais características do período da história de Mato Grosso. E como a gente já falou, como eu já mencionei no início desta aula, a gente vai começar pelo período colonial, aquele período do século XVIII, o início do processo de colonização das terras mato-grossenses. E quando a gente fala sobre o início da colonização das terras mato-grossenses, evidentemente que a gente tem que falar desses caras aqui, ó, os bandeirantes. Por que, tio Ed, que a gente precisa mencionar a respeito das características dos bandeirantes, as expedições bandeirantes, as atuações das bandeiras, porque foram eles os responsáveis pelo início da colonização destas terras, com a escravização dos povos indígenas e também com a exploração de ouro em terras mato-grossenses. Então, vamos começar abordando as expedições bandeirantes. O que foram as bandeiras, professor? Diz para mim aí, conte-me tudo, não me esconda nada, acerca das chamadas bandeiras. Tudo bem, eu conto para você. Eu não sou baú para guardar segredo, não. Eu conto tudo para você. Bandeiras eram expedições. Vamos escrever aqui? Vamos lá então. Bandeiras eram expedições particulares, expedições de cunho particular, que partiam da capitania de São Vicente, posteriormente denominada de capitania de São Paulo, e adentravam aos sertões da América Portuguesa, buscando uma infinidade de riquezas. Os bandeirantes buscavam índios para a preação, ou seja, para a escravização. Os bandeirantes também combatiam nações indígenas refratárias ao processo colonizador, combatiam também os quilombos, aqueles agrupamentos de negros escravos fugitivos, e também procuravam ouro. Claro, existiam as bandeiras de prospecção ou mineração.
Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, anotem em seus cadernos. As bandeiras eram expedições particulares que vinham da capitania de São Vicente, capitania de São Paulo, adentravam no interior buscando várias formas de riqueza. Existiam várias formas, vários tipos de bandeiras. Eu vou falar para você, a gente vai elencar aqui nesta aula os principais tipos de bandeiras. Primeiro você tem que saber que as bandeiras eram expedições particulares que vinham lá da capitania de São Vicente, que depois trocou de nome para a capitania de São Paulo. As bandeiras costumeiramente ultrapassavam os limites de Tordesilhas. Que limites são esses aí, tio Ed? Gente, você sabe que existiu o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha no contexto da expansão marítima, né? Sabe disso, estudou lá com a sua tia na terceira série. Você lembra disso? Tratado de Tordesilhas que dividiu o Novo Mundo entre as duas coroas ibéricas. O lado leste coube a Portugal, o lado oeste, por sua vez, ficou para a Espanha. Você sabe disso. Então havia aí o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América Portuguesa em duas, dividindo na verdade a América, né? A América toda, em duas porções. A porção leste cabendo a Portugal e a porção oeste cabendo a Espanha. Pois bem, senhoras e senhores, os bandeirantes partiam da capitania de São Vicente, eles não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Acabaram penetrando nos sertões em áreas que prioritariamente caberiam à coroa espanhola, mas os bandeirantes não queriam nem saber. Nessa sua busca insana por riquezas, eles ultrapassavam costumeiramente os limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas. Beleza? Tudo bem? Então vamos começar com as primeiras definições aqui. Os bandeirantes eram sertanistas. Sertanistas, como assim, professor? Eles viviam nos sertões. Quando eu falo de sertão, eu estou me referindo ao interior da América Portuguesa. Vamos lembrar que os portugueses começaram a colonização do Brasil pelo litoral, isso mesmo. Ao longo da costa litorânea é que se estabeleceram as primeiras vilas e as primeiras cidades do Brasil. E o interior? O interior era chamado de sertão. O interior foi gradativamente sendo ocupado pelos portugueses. Uma série de eventos, uma série de fatores contribuíram para a ocupação do interior da América Portuguesa. A pecuária, as fortificações militares, a exploração das drogas do sertão e a atividade desenvolvida pelos bandeirantes. Os bandeirantes, portanto, eram sertanistas, eram expedicionários que adentravam nos sertões, no interior do território da América Portuguesa, em busca de riquezas. Olha só, as bandeiras surgiram como uma alternativa econômica para a capitania de São Vicente, que depois virou capitania de São Paulo. Beleza. Você se lembra lá do processo das capitanias hereditárias, não lembra? Quando o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolveu dividir o território brasileiro em lotes de terra de tamanhos variáveis e entregou para cada um desses lotes de terra, chamados donatários, a incumbência de colonizar essas capitanias hereditárias. Das capitanias que foram criadas lá no ano de 1534 pelo rei de Portugal, apenas 2 capitanias conseguiram resultados exitosos. Só 2 capitanias conseguiram prosperar. As capitanias de Pernambuco e São Vicente. Essas 2 capitanias prosperaram em razão do cultivo de cana-de-açúcar. Porém, a capitania de São Vicente não conseguiu acompanhar a produção açucareira da capitania de Pernambuco e ficou para trás. Passou por uma fase de estagnação econômica.
E aí, diante dessa crise na economia vicentina, surgem atividades complementares, atividades que vêm para salvar a combalida economia do Planalto Vicentino. Entre essas tais atividades que eu acabei de mencionar para os senhores estavam a agricultura de subsistência e as expedições bandeirantes. Então entenda, a capitania de São Vicente enfrentava dificuldades econômicas em razão de não conseguir acompanhar o desenvolvimento da capitania de Pernambuco, que era o principal foco da produção açucareira na América Portuguesa. Sendo assim, diante dessa estagnação econômica, os habitantes do Planalto Vicentino precisaram então encontrar atividades viáveis para manter a economia local. Essas atividades viáveis foram a agricultura de subsistência e também as expedições bandeirantes. Entendeu aí por que foi justamente na capitania de São Vicente que surgiram as bandeiras? Bandeiras, expedições particulares que buscavam riquezas no sertão, ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Haviam vários tipos de bandeira, eis aqui as principais. Bandeira de apresamento, também chamado de bandeira de preação. O que é isso, professor? O que são as bandeiras de apresamento, as bandeiras de apreação aí, tio Ed? Respondo para você. As bandeiras de apresamento dedicavam-se à caça ao índio. Os bandeirantes, olha os bandeirantes aqui penetrando nos sertões. Os bandeirantes caçavam os índios para convertê-los em escravos. Vamos acompanhar o processo novamente. A capitania de São Vicente, isolada do ponto de vista econômico, porque não conseguiu acompanhar a produção açucareira nordestina, tinha inclusive dificuldade de adquirir mão de obra escrava, escravos de origem africana. Sendo assim, os habitantes de São Vicente passam a escravizar os povos indígenas. Surgem as bandeiras de apresamento, preação ou caça ao índio. Tudo bem? Primeiro tipo de bandeira, anota aí no seu caderno, bandeira de apresamento. Uma observação importantíssima para você. As primeiras bandeiras a trilharem os territórios que dariam origem a Mato Grosso foram justamente as bandeiras de apresamento, as bandeiras de preação. Beleza? Anota aí para não esquecer. Outro tipo de bandeira que surgiu nesse contexto histórico são as bandeiras de sertanismo de contrato. As bandeiras de sertanismo de contrato eram aquelas que realizavam certos servicinhos no interior do território da América Portuguesa. O combate a nações indígenas hostis ao processo de colonização e também o ataque aos quilombos, às comunidades quilombolas, bandeiras de sertanismo de contrato. Os bandeirantes, por exemplo, foram contratados para combater os índios tapuias durante o processo de expansão da pecuária pelo Vale do Rio São Francisco. Os bandeirantes também foram contratados para destruir quilombos, como é o caso do célebre quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, que foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Compreendeu? Bandeiras de sertanismo de contrato eram aquelas bandeiras que realizavam certas atividades, certas tarefas no interior do território. Combate a indígenas, combate a quilombos. Maravilha! Temos ainda as bandeiras de prospecção. Temos que falar das bandeiras de prospecção. São as bandeiras de mineração. Agora ficou mais fácil, não é? Ficou mais inteligível. Bandeiras de prospecção ou bandeiras de mineração dedicavam-se evidentemente à busca de metais e pedras preciosas. E foram responsáveis pela descoberta
de ouro no Brasil durante o século XVIII. Primeiro em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e finalmente em Goiás. Maravilha? Temos ainda as monções, galera. As monções nós podemos também colocar nesse rol de bandeiras. Por que razão, professor? Porque as monções, anota aí no seu caderno, mais uma informação importante. A gente ainda vai falar sobre monções na aula que a gente tratará especificamente sobre a fundação de Cuiabá e o início do processo de colonização. Fica tranquilo que a gente vai relatar todos os itens que constam no seu edital. Aqui no LAC Concursos não tem lero-lero nem vem cá que eu também quero. Você vai ter uma super preparação, você vai ficar muito competitivo. Pode escrever isso, hein? Pode escrever isso aí e me cobrar depois. Você vai ter uma preparação. Olha, não tem comparação aqui na internet brasileira. A melhor preparação focada para você. A gente com muito esforço, muita dedicação, preparando um material consistente que vai ajudar você a gabaritar a sua prova. Pois bem, estamos falando das monções, não é isso? Beleza. As monções eram expedições comerciais que utilizavam-se dos mesmos caminhos que os bandeirantes lançaram mão para chegar até Cuiabá. Quais são os caminhos que os bandeirantes utilizaram para chegar a Cuiabá, professor? Os caminhos fluviais. Os bandeirantes utilizaram-se dos rios, né, da rica hidrografia que drena esta parte mais central da América do Sul. Eu sempre quis dizer isso, não sei porquê. Então, pessoal, os mesmos caminhos utilizados pelos bandeirantes foram usados pelos monçoeiros. Então eram expedições fluviais que partiam lá da capitania de São Paulo e vinham abastecer as regiões mineradoras aqui em Mato Grosso. Perfeito? A gente ainda vai falar mais sobre as monções. Fica tranquilo. Por enquanto você já anota aí os tipos principais de bandeiras. Bandeira de sertanismo de contrato, bandeira de prospecção e não podemos esquecer das bandeiras de apresamento silvícola. Tudo bem? Beleza pura sem mistura. Eis aí os bandeirantes, pessoal. Os bandeirantes que chegaram até as terras que dariam origem a Cuiabá. Os bandeirantes, portanto, eram expedicionários sertanistas. As bandeiras surgiram desde o início da colonização da América Portuguesa. Podemos dizer assim, pessoal. Haviam as entradas e haviam as bandeiras. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, patrocinadas pela coroa portuguesa. As bandeiras, por sua vez, eram privadas, eram atividades particulares. Qual que é a diferença básica entre entradas e bandeiras, professor? Além do fato das entradas serem oficiais e as bandeiras serem particulares, temos também o fato das entradas se limitarem a percorrer os caminhos determinados pelo Tratado de Tordesilhas. E as bandeiras, por outro lado, como eu já falei para vocês, eu já mencionei no início da aula de hoje, que as bandeiras costumeiramente ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Por isso que os bandeirantes acabaram, sem querer querendo, expandindo os limites da América Portuguesa, fazendo com que o Brasil ficasse com essa configuração territorial, não é? Gigante pela própria natureza. Legal? Então aqui os bandeirantes trilhando as terras mato-grossenses. Esses dois aqui, é a verdade, né? São duas famílias aqui, pai e filho, não é? São, no caso, Manuel de Campos Bicudo e seu filho Antônio Pires de Campos e Bartolomeu Bueno da Silva e seu filho, o Bartolomeu Bueno da Silva, filho, não é? O Anhanguera 1 e 2 aqui. Então, são bandeirantes que estiveram em territórios que deram origem a Mato Grosso, que deram origem a Cuiabá.
Vamos lá, agora sim podemos falar sobre os bandeirantes em terras mato-grossenses. O primeiro bandeirante em terras mato-grossenses foi Manuel de Campos Bicudo, que já aparece aqui na sua tela. Põe na tela, tio Ed, tá aqui para você. Manuel de Campos Bicudo e seu filho Antônio Pires de Campos, que na época ainda era um garotinho, né, adolescente, quando veio para essa região no final do século XVII, hein? Final do século XVII, olha só, Manuel de Campos Bicudo, primeiro bandeirante em terras mato-grossenses. Eles estavam em busca da lendária Serra dos Martírios. A lendária Serra dos Martírios seria um local que, na crença dos bandeirantes, onde o ouro brotava da terra. Olha que coisa impressionante, hein? Fruto da imaginação dos bandeirantes, um verdadeiro Eldorado que eles estavam procurando. A Serra dos Martírios seria, na crença dos bandeirantes, um local onde existia uma abundância aurífera, uma grande quantidade de ouro. Então aí o Manuel de Campos Bicudo está na procura dessa Serra dos Martírios e vai acabar fundando o Arraial de São Gonçalo Velho, pessoal. O Arraial de São Gonçalo Velho, na região onde atualmente se encontra o bairro de São Gonçalo Beira-Rio, a comunidade de São Gonçalo Beira-Rio, comunidade dos artesãos, da galera que dança o siriri, flor ribeirinha, não é? O Arraial de São Gonçalo ali formou-se pela incursão dos primeiros bandeirantes em terras mato-grossenses. Os bandeirantes, a bem da verdade, procuravam índios para apreação, buscavam índios, mas estavam na expectativa de encontrar as famosas, pelo menos na imaginação deles era assim, Serra dos Martírios, que jamais foi encontrada, evidentemente. Outro bandeirante, Antônio Pires de Campos, que está aqui, aparece também na ilustração. Era o filho de Manuel de Campos Bicudo. Chegou até a região do rio Cochipó-Mirim no ano de 1718. Então, olha só, o pai dele esteve em terras mato-grossenses no final do século XVII, por volta de 1685 aproximadamente. Já no século XVIII, o nosso amiguinho Antônio Pires de Campos retorna para essas terras e ele vai fazer incursões na região banhada pelo rio Cochipó. Qual era a grande função, o grande objetivo da expedição do bandeirante Antônio Pires de Campos? Era capturar o gentil Poconé, o gentil Cochiponé, perdão. O gentil Cochiponé, os índios Bororo. Então, o objetivo da bandeira de Antônio Pires de Campos, que chegou à região banhada pelo rio Cochipó-Mirim no ano de 1718, era justamente capturar, prear índios, os índios Cochiponé, os índios da nação Bororo, pessoal. No ano seguinte, um outro bandeirante vem no encalço da bandeira de Antônio Pires de Campos, que falou, olha, existe uma grande quantidade de indígenas para serem capturados na região banhada pelo rio Cochipó, pelo Cochipó-Mirim. Então o sorocabano bandeirante Pascoal Moreira Cabral, ele aqui, vem para a região na busca de empreender guerra contra o gentil Cochiponé. Portanto, a bandeira de Pascoal Moreira Cabral era uma bandeira de apresamento indígena, bandeira de caça ao índio. Essa bandeira vai entrar em conflito com os Cochiponé. Os Cochiponé vão empreender uma resistência à chegada da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Vai gerar uma guerra, um conflito dos Cochiponé com os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que só não foram derrotados porque tiveram a providencial ajuda dos elementos da bandeira dos irmãos
dos irmãos Pais de Barros, que vinham no encalço da bandeira, não é? E vão ajudar os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Os elementos da bandeira dos irmãos Antunes Maciel, retificando, são os elementos da bandeira dos irmãos Antunes Maciel que vão dar uma providencial ajuda aos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, fazendo com que os mesmos derrotassem os índios Cochiponé. E aí, no mês de abril de 1719, acontece um fato fundamental que vai completamente mudar os destinos dessa bandeira, que foi a descoberta acidental de ouro junto às margens do rio Cochipó-Mirim, pessoal. Os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral estavam lá, lavando seus utensílios, lavando suas panelas, lavando a roupa também, ali junto às margens do rio Cochipó-Mirim, quando eis que de repente, não mais que de repente, surpresa, eles encontram as primeiras pepitas de ouro. Olha só, descoberta de ouro junto às margens do rio Cochipó, abril de 1719, surgindo aí as chamadas Lavras do Cochipó-Mirim. Olha os bandeirantes aqui, pessoal, por acaso encontraram ouro junto ao rio Cochipó. E é claro que a descoberta de ouro mudou completamente os objetivos de tal bandeira. Você se lembra que os bandeirantes, esses bandeirantes aí, liderados por Pascoal Moreira Cabral, vieram para cá na ânsia de capturar indígenas. Mas aí, eis que eles encontram ouro junto às margens do Cochipó-Mirim. Aí, a descoberta da primeira jazida aurífera em terras cuiabanas, que deu origem ao chamado Arraial da Forquilha, na confluência dos rios Cochipó e Mutuca. Ali se formou um arraial, foi erigido um arraial sob a proteção de Nossa Senhora de Penha de França. Perfeito? Foi lavrada então uma ata de descobrimento de ouro e fundação do arraial, Arraial da Forquilha, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Então ali formou-se agora de verdade o primeiro núcleo populacional em terras mato-grossenses. Ah, professor, mas não teve lá o outro arraial do São Gonçalo Velho? Mas esse arraial não prosperou. Agora o Arraial da Forquilha, com a descoberta de ouro nesse território, nós vamos ter o quê? Prosperidade econômica. O Arraial da Forquilha, fundado pelos bandeirantes aí da expedição comandada por Pascoal Moreira Cabral. 8 de abril de 1719. Bacana. Então surgiu o Arraial da Forquilha. Pouco depois, pessoal, um outro bandeirante, também sorocabano, como Pascoal Moreira Cabral, chamado Miguel Sutil, vai se estabelecer no Arraial da Forquilha. E ele vai pedir que os integrantes de sua bandeira, que alguns indígenas que faziam parte de sua bandeira, porque veja só, a propósito, havia também a participação de elementos indígenas nas bandeiras, de indivíduos indígenas nas bandeiras, os índios aliados. Perfeito? Porque como é que os bandeirantes aprenderam a percorrer os caminhos do sertão, a diferenciar entre ervas comestíveis, plantas comestíveis e plantas venenosas? Como que eles aprenderam a conhecer ali a própria essência do sertão? Como é que eles aprenderam a fazer os batelões, as canoas com as quais eles percorriam os rios? Com os indígenas. É tudo fruto do conhecimento silvícola, conhecimento dos povos nativos. Existiram aqueles que se aliaram aos bandeirantes e aqueles indígenas também que combateram os bandeirantes. Então era comum existirem indígenas, indivíduos indígenas nas bandeiras.
Então, olha só, voltando ao nosso amiguinho Miguel Sutil, ele mandou que 2 índios fossem buscar mel. Os bandeirantes adoravam consumir mel, não é? Consumiam alimentos silvestres, porque eles faziam longas jornadas pelo sertão. Então, esses indígenas embrenharam-se na mata para coletar o precioso mel, não encontraram mel, voltaram depois de alguns dias, mas com algo muito mais precioso do que mel, que foi ouro. Eles encontraram ouro junto às margens do córrego da Prainha, pessoal. Isso aconteceu no ano de 1722, com a descoberta das lavras do Sutil no córrego da Prainha, que foi uma das principais jazidas auríferas encontradas em terras mato-grossenses. Segundo José Barbosa de Sá, que foi o primeiro cronista de Cuiabá, lá no século XVIII, as lavras do Sutil, no córrego da Prainha, na área central de Cuiabá, nas imediações ali da fralda do Morro da Luz, né? O morro ali onde a gente tem a Capela de São Benedito, a Igreja do Rosário, naquelas imediações que foi a descoberta das lavras do Sutil, atual Avenida Tenente Coronel Duarte, que a gente chama carinhosamente de Avenida da Prainha, porque ali existia um córrego afluente do rio Cuiabá. No córrego da Prainha, moçada, foi descoberto então as lavras do Sutil pelos elementos da bandeira de Miguel Sutil. Olha o Miguel Sutil aqui, a descoberta de ouro no córrego da Prainha, que fez surgir, pessoal, um novo arraial para essa região, que é o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. É o Arraial de Cuiabá, pessoal, erigido sob a proteção do Bom Jesus. Os bandeirantes eram muito católicos, né? A religiosidade dos bandeirantes era algo impressionante. Então eles colocavam ali sempre a proteção de um santo. No caso aqui foi o próprio Messias, né? O próprio Salvador, o Bom Jesus como o protetor, o padroeiro ali do arraial que se formou logo após... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado de edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui! Clique lá.